Olá, queridos alunos! Meu nome é Marina Borges de Freitas, sou professora de Penal e Processo Penal aqui do canal e hoje vou dar continuidade, rumando aí para o final da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006. Vamos dar continuidade então. E a partir dessa aula a gente vai ver o artigo 29, que vai trabalhar especificamente aí, no atendimento multidisciplinar. Os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, ou seja, aqueles com competência mista, civil e penal, que vão receber as demandas de violência doméstica e familiar contra a mulher, que foram criados pela lei Maria da Penha, poderão também contar com uma equipe de atendimento multidisciplinar, a ser integradas por profissionais especializados nas áreas psicossocial, jurídica e de saúde. Então, aquele juizado ali de violência doméstica e familiar, se ele contar, por exemplo, com profissionais não só jurídicos, mas nas áreas psicossocial, da saúde, pode conseguir oferecer um atendimento ainda melhor para essa vítima, quando ela tiver que procurar o judiciário. Artigo 30. Compete à equipe de atendimento multidisciplinar, entre outras atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por escrito ao juiz, ao MP e à defensoria, mediante laudos ou verbalmente audiência, e desenvolver trabalhos de orientação, encaminhamento, prevenção e outras medidas voltados para o ofendido, agressores familiares, com especial atenção às crianças e adolescentes. Então aí essa integração aos profissionais, aos entes, todo mundo integrado e podendo aí prescrever, podendo orientar. Enfim, esse atendimento sempre o quê? Integrado, sempre não os entes, os profissionais fazendo de forma apartada. Artigo 31. Quando a complexidade do caso exigir avaliação mais aprofundada, o juiz poderá determinar a manifestação de profissional especializado, mediante a indicação de equipe do atendimento multidisciplinar. Então, no caso concreto, pode ser que aquela violência doméstica e familiar precise passar pela psicóloga, porque é muito delicado para saber se teve ou não teve violência, ouvir a vítima, ouvir o agressor. Pode ser o caso de violência psicológica que o juiz não consegue, dentro dos conhecimentos dele, entender se aquilo é um caso de violência psicológica ou não, então precisa passar pela equipe de psicólogos. Pode envolver crianças, então precisa dessa escuta aí ativa, feita pela equipe também. Enfim, pode ser que se o caso for mais complexo e demandar um pouco mais, ser um pouco mais delicado, demandar um pouco mais de aprofundamento, pode o juiz usar esse atendimento multidisciplinar que o juizado de violência doméstica e familiar pode ter, tá? O Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta orçamentária, também poderá prover recursos para a criação e manutenção da equipe de atendimento multidisciplinar nos termos da LDO. O que acontece? Isso aqui é mais direito econômico, mas a gente precisa saber um pouco, vocês precisam entender. O que acontece? A gente está falando em criar um juizado de violência doméstica e familiar para atender. Então, a gente está falando em criar outros juizados, uma vara muito especializada. A gente está falando mais do que isso, de ter uma equipe multidisciplinar naquele juizado. A gente está falando de gastar dinheiro público, a gente está falando de investimento. Então, o Poder Judiciário, na hora que ele for elaborar sua proposta na LDO, ele pode separar uma fatia, prever certos recursos próprios para isso, colocar lá na LDO. Tanto do recurso do Judiciário vai ser para a instauração dos juizados de violência doméstica e familiar, para abrir concurso, por exemplo, para contratar pessoal para a equipe multidisciplinar. Ele pode destinar essa verba no seu orçamento. É o que faz mais sentido, tendo em vista que a gente está falando de criar um juizado, que a gente está falando de ter despesa orçamentária. Isso não se cria com pouco investimento, muito menos com nenhum. Artigo 33. Enquanto não estruturados os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, então aquele juizado que vai receber as demandas civil e criminal não tem ainda, em alguma comarca, por exemplo, ele não foi. A vara criminal que puxa a competência, a vara criminal que vai acumular a competência civil e criminal, para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar, observadas as previsões do título 4 dessa lei, subsidiada pela legislação processual pertinente. Pode cair igual letra de lei, igual tá aqui, você marcar correto, mas essa questão pode ser mais bem trabalhada. Então vamos tentar entender, sempre é bom entender. Quem que é competência para julgar as demandas civil e criminal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher? Os juizados de violência doméstica e familiar, ponto. Acaba por aí. Só que, igual eu falei, isso demanda recurso. Nem sempre vai ser tão rápido a instauração desse juizado. Esse juizado pode ser que precise de mais de um não dê conta. Então pode ser que até a instauração desse juizado, as demandas não param. Então quem que vai ser competente?
as demandas cíveis e as demandas criminais são atraídas pelo juízo criminal. Então, o juízo criminal que vai julgar as demandas cíveis e criminais de violência doméstica e familiar contra a mulher, respeitando o título 4 dessa lei. O que é o título 4? Que trata um pouquinho das regras de competência e que também traz o seguinte, vamos lembrar aquela regrinha. Eu entrei com a ação de divórcio, eu entrei com a ação de dissolução de união estável e depois tem a ação de violência doméstica e familiar. Aí não atrai. A ação do divórcio vai continuar lá, porque ela entrou antes, princípio da perpetuatio jurisdictionis, e a ação penal em relação à violência doméstica e familiar vai, nesse caso, excepcionalmente, caminhar separado. Então, isso que é interpretar o artigo 33 em consonância com o resto da lei, tá? Parágrafo único. Será garantido o direito de preferência nas varas criminais para o processo e julgamento das causas do referido caput. Então, vamos lá, vamos entender. Não tenho juizado de violência doméstica e familiar ainda. Então eu tô pegando a competência criminal e tô atraindo a competência civil no âmbito de violência doméstica e familiar. Só que é uma vara criminal normal, lá tem tudo, né? Tem várias outras demandas. Dentre essas demandas e as demandas de violência doméstica e familiar, tem que dar prioridade às demandas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Elas têm prioridade nessa vara de criminal, enquanto não institui o juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher naquela comarca ali, enfim. Artigo 34. A instituição dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher poderá ser acompanhada pela implantação de curadorias necessárias de serviço de assistência judiciária, Então aqui a gente está falando da implantação, né? A gente está falando da instituição desses juizados. A União, o DF, os estados e os municípios, ou seja, todos os entes da federação podem criar e promover nos respectivos limites das suas competências o quê? Centro de atendimento integral e multidisciplinar para as mulheres e seus respectivos dependentes em situação de violência doméstica e familiar. Então aquele município X, ele pode criar um centro, que ali ele vai ter um advogado para auxiliar aquela mulher vítima de violência doméstica. Como que ela pode ajudar, pode ir lá com a equipe de advogado, vamos lembrar que não precisa estar com pai de advogado, então estagiário e outros profissionais, ajudar aquelas mulheres que não sabem como formalizar os pedidos de medida protetiva, ajudar. Pode ter um lugar que vai abrigar essas mulheres, que está mais no próximo, né, as casas de abrigo, mas enfim, pode ter um lugar com brinquedoteca que fala assim, o seu filho vai poder passar aqui o dia para você conseguir procurar emprego até se reinserir no mercado de trabalho. Pode ter olha como que o atendimento integral, o município pode criar várias coisas. Pode ali dar kit de higiene básica, essa mulher que dependia financeiramente do marido ainda não está recebendo a pensão, tem que criar os filhos. Enfim, pode ter um centro de atendimento para poder ajudar não só nessa prevenção, não, mas poder ajudar essa vítima, ajudar esses dependentes. E é multidisciplinar, lá pode ter advogado, pode ter psicólogo, pode ter assistente social, essa equipe, pode ter equipe de saúde, às vezes para fazer um atendimento, uma mulher que às vezes ainda está com os ferimentos, né? Então, assim, esse atendimento multidisciplinar integral é a chave da Lei Maria da Penha, para a gente poder, mais uma vez, ter mais argumentos para poder provar que não. A Lei Maria da Penha, ela não tem instituto incriminador, então é um instrumento que visa privilegiar as mulheres. Não é isso. A gente está querendo salvar essa mulher, proteger a vida dela que está em risco, né? Casa de abrigo. Então, município, estado, DF, União pode criar casas de abrigo, porque essa mulher vai ser encaminhada pelas autoridades policiais, vai ser encaminhada pelo juiz quando ela não tiver lugar para ficar com seus filhos. Delegacias, núcleos de defensoria, serviços de saúde, centro de perícia médico-legal especializados no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Então você pode ter a defensoria pública, um núcleo da defensoria só para violência doméstica e familiar, um serviço de saúde voltado para violência doméstica e familiar. Esses serviços mais especializados, para poder ter profissionais capacitados para receber essa demanda e um atendimento mais eficiente a uma vítima tão debilitada, uma vítima de uma violência tão delicada. Programas e campanhas, claro, de enfrentamento, né, propaganda na televisão, nos Instagrams. Hoje em dia a gente fala televisão, mas assim, vamos acompanhando as modernidades. Hoje toda prefeitura tem um Instagram, então ali pode estar toda hora falando
do telefone para ligar, colocando o endereço do abrigo que vai ser direcionado a essas mulheres. Na verdade, o abrigo, nem tanto, porque ele é protegido pelo sigilo, mas o centro de atendimento integrado, então. O centro de atendimento integral que vai poder receber essas demandas das mulheres. As casas de abrigo, eu falei do sigilo, só para explicar, não necessariamente, mas alguns municípios, elas evitam um pouco a publicização desses endereços para evitar que o agressor vá até lá. Enfim, claro que lá vai ter também a proteção, mas não é uma coisa tão divulgada igual, por exemplo, centro de atendimento, que vai falar, se você é vítima de violência, procura lá, porque lá a gente vai te encaminhar, vai te dar as orientações. Enfim, quando fala em programas, em campanhas, a gente pode estar falando de TV, pode estar falando de rádio, mas pode estar falando de mídia social hoje, de Instagram. Enfim, né, as modernidades têm que acompanhar, a lei também acompanha. 5. Centros de educação e de reabilitação para os agressores. Quando é nossa aula presencial, muitos alunos se incomodam. Falam assim, como que a Lei Maria da Penha está preocupada em centro de educação e reabilitação ao agressor? A gente tem que estar preocupada com a vítima, com o dependente, com a família, vítima e pronto. E não, gente, a gente tem que lembrar o seguinte, por que a Lei Maria da Penha existe? A Lei Maria da Penha existe por causa de uma cultura machista, por causa de uma cultura que a mulher ainda é propriedade, ela é posse do homem, o homem pode praticar violências porque, enfim, essa cultura ainda está realizada. A gente só vai quebrar essa cultura, vai romper essa cultura de agressão se a gente tiver educação. E esses centros de educação e reabilitação, eles podem sim reabilitar esses agressores, para que eles rompam com esse ciclo de violência. Entendam que a mulher não é sua propriedade. Para novos relacionamentos, esses homens vão voltar, né? Eles vão relacionar com outras pessoas, eles vão criar filhos e filhas. Então é muito importante, na verdade, esse centro de educação e reabilitação. A gente precisa que esses agressores não só sejam presos, não só sejam afastados dos seus lares, mas que eles rompam com o ciclo. Muito mais fácil com as novas gerações, né? Por isso que a lei fala de inserir no currículo, mas a gente também precisa reabilitar esses agressores, tá? Então isso é muito importante. A gente não pode negligenciar também essa parte da lei que tem esse cuidado com o agressor também, porque esse cuidado com o agressor também é um cuidado com próximas vítimas, também é cuidado com as vítimas, com os seus filhos, com os familiares. É uma situação que abarca muitas pessoas, né? É uma situação muito delicada. Artigo 36 também vai falar dos entes da federação, vai falar em União, Estados, DF e município, promoverão a adaptação de seus órgãos, seus programas, às diretrizes e princípios dessa lei. Por quê? Vem a Lei Maria da Penha falando, a Lei Maria da Penha protege a mulher. Aí na época, 2012, a gente teve uma ADI, na época, criticando se não haveria um tratamento. Não é só a população leiga que criticou, não. Os julgados iam muito em contradição, não se entendia por que a mulher, quando era homossexual, também fazia direito à Lei Maria da Penha. Por quê? Isso precisa de uma capacitação, não é só da Lei Maria da Penha. Isso precisa de uma capacitação de gênero, precisa de uma capacitação de entender a história da mulher nesse local de violência, nesse local de opressão. Então, os entes da federação precisam capacitar os servidores. O juiz precisa entender que agora, quando ele vai estar atuando, não mais na vara que ele atuava, mas num juizado de violência doméstica e familiar, ele precisa entender quais são os serviços para ele poder encaminhar. A autoridade policial, o agente policial que faz, né, que recebe o chamado, ele precisa saber quais são os serviços. Lembra que a função dele no atendimento, poder falar os direitos da vítima, poder indicar os serviços. E não é só isso. Toda a estrutura se modificou, então os entes eles precisam se adaptar, né, a essa nova perspectiva que a lei traz agora, com essa proteção. Artigo 37. A defesa dos interesses e direitos transindividuais, sempre que a gente vê transindividuais, gente, é direito difuso e coletivo. Difuso é aquela coletividade determinada, né, e coletivos são aqueles grupos, muitas pessoas, mas são grupos determinados. Previstos nessa lei, eles podem ser feitos de forma concorrente pelo MP, que vai fazer a defesa desses interesses, ou por associação de atuação na área, associação de mulheres, de proteção de mulheres, associação de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, desde constituída há mais de um ano, tá? De acordo com a legislação civil. E essa pré-constituição de um ano, ela pode ser relativizada pelo juiz se vê que naquela comarca, naquela não teria outro órgão, não teria outra entidade com representatividade com mais de um ano. Se não tem,
então a gente aceita às vezes representatividades com menos tempo, tá? Tudo em defesa, tudo em prol dessa defesa aí das mulheres, desse combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Os direitos difusos, então, eles são de competência concorrente do MP e dessas associações. Na prova pode falar que é competência exclusiva do MP, pode falar que é competência subsidiária das associações, e não é. É concorrente do MP e das associações com mais de um ano. E o parágrafo único que traz uma exceção que relativiza essa instituição por mais de um ano. Artigo 38. As estatísticas sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher serão incluídas nas bases de dados dos órgãos oficiais do Sistema de Justiça e Segurança, a fim de subsidiar o Sistema Nacional de Dados e informações relativas às mulheres. Vamos lembrar que precisa de dado estatístico para pesquisa, para entender o problema da violência doméstica e familiar, entender quais são os instrumentos menos e mais eficazes, ver onde, quais regiões têm mais vítimas, por quê. Tudo isso é muito importante. Por isso, a gente só tem isso com construção de dados estatísticos. A Secretaria de Segurança Pública dos Estados e do DF poderão remeter suas informações criminais para a base de dados do Ministério da Justiça. Eu vou fazer um adendo aqui que é interessante até para ajudar vocês a fixarem. Olha como que pesquisa, olha como que dado estatístico é muito importante para a gente conseguir evoluir na proteção. Eu realizei um trabalho uma vez, uma pesquisa científica, que a gente fez um trabalho junto a uma Casa da Mulher no município, inclusive na época o município de Juiz de Fora. E a gente conversou com a diretora da Casa da Mulher à época, e ela mostrou os dados estatísticos pra gente. Elas tinham um controle estatístico lá que mostravam que no início do mês os atendimentos eram maiores. E aí eles resolveram investigar por quê. E aí chegou-se à conclusão que no início do mês, como as mulheres que trabalhavam recebiam, até aquelas que não recebiam, mas um familiar podia emprestar um dinheiro, enfim, elas conseguiam mais dinheiro para se deslocar dos bairros até a região central, onde ficava a Casa da Mulher, nessa época do mês, que era a época onde a maioria, né, tinha essa percepção dos salários. Então você vê, para poder entender por que talvez uma Casa da Mulher tenha que ter mais uma atenção maior nessa época do mês, enfim, isso é só, eu tô dando só um exemplo de diversos outros, mas como que compreender os dados estatísticos, controlar eles são muito importantes para a gente poder entender o fenômeno, né? 38A. O juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência. Então ele aplicou a medida protetiva de urgência, ele tem que também providenciar o registro, mais uma vez, para a gente ter isso controlado, né? Ter esses dados. As medidas protetivas de urgência serão, após sua concessão, imediatamente registrados no banco mantido e regulamentado pelo CNJ, garantindo o acesso instantâneo do MP, da Defensoria, dos órgãos de segurança pública e da assistência social, com vistas à fiscalização e efetividade das medidas, né? Então, se a gente teve uma medida protetiva, não adianta ter medida e pronto. Quando você coloca ali no banco do CNJ e você dá acesso ao MP, que o MP tem a função de fiscalizar, a Defensoria também fiscaliza, os órgãos de segurança também têm acesso, você ajuda que seja fiscalizado e efetivo o cumprimento, né? E, enfim, dessas medidas protetivas. Artigo 39, gente, estamos quase no final, vamos firme e forte aí, hein? Sei que é difícil, cansativo, mas a gente dá conta, estamos quase lá. Artigo 39. Os entes da federação, mais uma vez, no limite das suas competências, poderão estabelecer dotações orçamentárias específicas para cada exercício financeiro para a implementação das medidas dessa lei. Foi mais ou menos o que a gente leu do Poder Judiciário, né? Os entes também podem. Os entes da federação têm várias coisas que eles podem fazer, lembra? Construir casa de abrigo, reforçar as DAMs, colocar atendimentos integrados, multidisciplinares, tudo precisa de dotação financeira, precisa de orçamento. Então, os entes também podem estabelecer dotações orçamentárias específicas. Lembrando que eu estou sendo bem genérica, gente, porque isso é direito econômico, né? Eu aqui aprofundar como uma dotação orçamentária, isso foge totalmente do âmbito da Lei Maria da Penha. Mas é para entender. Lei Maria da Penha gera custos. Lembra o artigo que a gente acabou de estudar? A gente tem que criar casas-abrigo. O município tem que criar casa-abrigo, tem que criar atendimento. Então, isso gera custo, ou muito provavelmente gera custo. Claro que você pode pensar num atendimento que não gere. Por exemplo, você pegar os servidores da Câmara Municipal, por exemplo, e tentar fazer esse atendimento ali com servidores que já faziam esse atendimento jurídico à população. Você pode conseguir. Mas, em sua grande maioria, a Lei Maria da Penha vai gerar custos, porque essa proteção gera custos. Então, eles podem estabelecer dotações orçamentárias específicas para isso.
Artigo 40. As obrigações previstas nessa lei não excluem outras decorrentes dos princípios por ela adotados. Vamos lembrar, gente, porque eu vivo ressaltando com vocês. O objetivo é ampliar a proteção, ampliar a promoção de direitos. Então, nunca excluir, nunca, enfim, limitar, tá? 41, que finaliza aqui o nosso estudo, mas é muito importante o artigo 41, tá? Ele fica esquecido porque ele tá no finalzinho, ele já tá cansado, mas ele é importantíssimo. Porque o que o artigo 41 fala? Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099. Então, gente, se vir na questão de vocês, Lei 9.099 para crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, tá errado. Se vier juizado especial, confunde, porque o juizado de violência doméstica é aquele que vai abranger as demandas cíveis e penais da violência doméstica e familiar contra a mulher. O nome é o mesmo, mas os juizados especiais, tanto penais quanto cíveis, não tem aplicação aqui. É por isso que a gente não aplica as outras penas, a pena, né, as cestas básicas, por exemplo. Isso foi uma demanda principalmente do movimento feminista. O que acontecia era, alguns crimes que tinham cabimento na Lei 9.099, na esfera de violência doméstica e familiar, iam lá para a Lei 9.099, porque eram considerados de menor potencial ofensivo. E a Lei Maria da Penha vai falar, não tem menor potencial ofensivo. Independente da pena, a gente está falando de violência doméstica e familiar contra a mulher. A gente está falando de uma violência muito delicada. Então aqui não se aplica. Aqui não há que se falar em Lei 9.099, por quê? A Lei 9.099 não recebe os crimes de menor potencial ofensivo? Não há menor potencial ofensivo quando está se falando de violência doméstica e familiar contra a mulher, de uma violência tão grave, tá? Então, com isso eu concluo a Lei Maria da Penha. Eu espero que vocês tenham gostado. Às vezes eu sou um pouco acelerada também, mas eu tento dar uma freada com vocês. Fiquem à vontade, tá? Para deixar sugestões, para colocar, às vezes, sugestões não só de coisas da Lei Maria da Penha que vocês acham que eu não abarquei, como de outras legislações. Eu tô aqui para isso mesmo, tá? E eu venho em breve com questões, mas para isso eu preciso do feedback de vocês. Então coloca aqui se vocês gostaram, se vocês querem questões dessa ou de outras leis. Eu tô aqui para isso, viu? O canal, como eu disse na outra aula, é construído em conjunto e eu espero vocês para isso. Um forte abraço e até as próximas aulas.